Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver os itens de 53 a 55 que caíram na prova para engenheiro eletricista, prova de 2014 da Polícia Federal. Essa questão é uma continuação de um vídeo que já fizemos há alguns dias atrás, vou deixar o card aqui em cima, e ela fala sobre este circuito elétrico aqui, então todos os itens são relacionados a este circuito elétrico. Vamos para o item 53. Se I de T for constante, no regime permanente, a tensão no nó A será igual a R2 vezes VT sobre R1 mais R2. Bom, como eu tenho uma situação aqui onde uma corrente é constante e a outra corrente, né, uma tensão, na verdade, que varia no tempo, então nós precisamos fazer a análise por superposição. Então, fazendo a análise por superposição, para determinar qual seria a tensão no nó A, vamos começar primeiro, né, pela influência da fonte de corrente, que neste caso está sendo considerada como algo constante. Se essa fonte de corrente é constante, né, a gente só está analisando a influência dela, isso significa que o nosso capacitor nessa situação vai ser um circuito aberto. Né? Capacitores se comportam como um circuito aberto, com fonte de tensão e corrente constante, e se tivéssemos um indutor, ele se comportaria como um curto-circuito. Então, redesenhando o nosso circuito para essa situação, a gente percebe que como este capacitor é um circuito aberto, não tem conexão deste lado com o circuito com este lado. Né? Isso significa, então, que aqui no nosso nó A não tem nenhuma tensão chegando, porque não tem nenhuma corrente chegando. Porque nós não temos, né, um caminho para a corrente passar para esse lado de cá. Isso significa, pessoal, que neste caso, a tensão no nó A vale zero. Concluindo, esta fonte de corrente, se for constante, não vai influenciar na tensão no nó A. Então, a tensão no nó A para o circuito equivalente, nessa situação, vai ser unicamente dependente da tensão V de T. Agora, qual vai ser essa expressão? Né? Vai ser essa expressão que está sendo dada? Aí a gente precisa checar. Então, agora vamos checar a influência da fonte de tensão nessa situação. Se a gente vai analisar a influência da fonte de tensão nessa situação, significa que a fonte de corrente é um circuito aberto, né? E a gente vai analisar essa influência. Então, redesenhando o nosso circuito para essa situação, a gente percebe que, na verdade, para a gente descobrir a tensão aqui no nó A, a gente precisa, antes de tudo, fazer o paralelo entre essas duas impedâncias, né? E a tensão nesse nó A vai ser o resultado desse paralelo vezes a tensão de entrada dividido pelo resultado desse paralelo mais R1, né? Fazendo isso por divisão de tensão. E aí, pessoal, quando a gente faz isso, o resultado com certeza não vai ser esse resultado do nosso item 53. Por quê? O resultado desse item 53, ele considera, né, é como se esse aqui fosse o resultado, se esse ramo do circuito aqui, ó, com capacitor e resistência R3 não existisse. Se esse ramo não existisse, de fato, né, a tensão no nó A seria R2 sobre R2 mais R1 vezes a tensão de entrada, né, divisão de tensão. Mas como este ramo existe, porque a tensão V não é uma tensão constante, né, então a gente precisa antes fazer esse paralelo, e aí o resultado com certeza não vai ser esse aqui. Portanto, este item aí está errado, incorreto. Vamos para o próximo. Item 54. No domínio da frequência, no regime permanente senoidal, ao se substituir a parte do circuito à esquerda de B por um modelo equivalente de Thevenin, a tensão equivalente de Thevenin dependerá da reatância do capacitor. Bom, redesenhando então o circuito à esquerda de B, a gente chega nesse circuito aqui. E aí, para a gente determinar a tensão equivalente de Thevenin, a gente tem que, antes de tudo, determinar VBC, mas que, na verdade, nesse circuito aqui é a mesma coisa que VAC. E por que é igual a VAC, pessoal? Porque neste caso aqui, né, como o capacitor ficou, né, conectado a um circuito aberto, não passa corrente por ele, né, não passa nada por ele. Então, isso significa que a tensão entre os pontos B e C é a mesma dos pontos A e C. Que nessa situação, como aqui nós temos um circuito aberto, aí sim vai ser somente a divisão de tensão, né, entre R2 e R2 e R1. Então, né, de fato, não vai precisar da nossa reatância do capacitor, né, vai depender somente de R2 e R1 e da tensão de entrada, né, V. Então,
este item está errado ou incorreto. Item 55. Como não há fonte de tensão independente à direita de E, essa parte do circuito não possui um modelo equivalente de Thevenin. Então, a parte aí à direita de E, né, é este circuito. E, na verdade, existe um equivalente de Thevenin, né, para esse circuito. Na verdade, é como se esse aqui fosse o equivalente de Norton, né, já estaria aí no modelo de Norton, e a gente pode transformar para o equivalente de Thevenin, né, entre os pontos B e C, que é simplesmente uma fonte de tensão que é igual à multiplicação da corrente com resistência, né, e a resistência é a mesma, né, a resistência de Thevenin seria igual à resistência de Norton. Okay? Então, esse item também está incorreto, porque existe sim um circuito equivalente de Thevenin para essa parte, né, à direita de E. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários, não deixem de curtir esse vídeo, de seguir o canal e até a próxima!